Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Vamos iniciar o culto nesta noite em nome de Jesus? Amém. Irmãos, eu queria contar antes de iniciar uma novidade para vocês, né? A novidade, me perdoe e tirar a máscara aqui, já que eu estou sozinho aqui. A novidade é que a partir de agora, né, nós estamos filmando a igreja, ó, desse ponto aqui, ó, para cá, né? Então todos na igreja estão sendo filmados e vão ser filmados, né? A gente ainda está providenciando outras câmeras, né, para a gente poder ter visões diferentes, né, flashes diferentes aqui do culto, né? Mas hoje, nesta noite, coube a decisão aí da equipe que controla a mídia da igreja fazer a filmagem deste modo, né? Nesse sentido, eu queria pedir a todos, por gentileza, que utilizem as suas máscaras, né? Que coloquem as suas máscaras, né? Já foi solicitado aqui pelo bispo, eu acho que quem observou a live aqui, né, percebeu o quanto importante é nós estarmos aqui obedecendo às leis, né? Não é um ideal, não é um ideal próprio, individual, de cada uma, individual meu ou seu, ou de alguém, né? É uma lei, e por ser uma lei, é bom que a gente cumpra a lei, né? Só para avisar que lá embaixo nós temos máscaras. Quem não tiver, pode solicitar algum diácono que o diácono providencia. Amém, irmãos? Para que assim a gente se sinta à vontade aqui na casa do Senhor e não tenha nenhum receio de louvar e engrandecer o seu nome. Amém? Vamos pedir a vocês a gentileza que vocês se coloquem de pé nesta noite, para que assim a gente faça uma oração, para que assim o Espírito Santo, né? Quero pedir a você individualmente, né? Você, tô nem falando vocês no plural aqui, você, para você tomar para si. Cultue a Deus. Peça as bênçãos de Deus nesta noite. Peça com que o Espírito Santo seja derramado neste lugar. Eu estava fazendo uma leitura aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e é uma leitura muito bacana. E ela diz assim, ó: e então, depois de Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, né, Jesus esteve no meio de todos lá, e eles estavam então todos reunidos. Então disse assim, ó: então os que estavam assentados com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que ressuscitará o reino de Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente, até que 2 varões vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disse: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Olha, que consolação para aqueles discípulos que estavam ali, né, que viram o seu mestre ser crucificado, morrer, embora tivesse vivido, passado alguns momentos, alguns dias com eles ali, aparecendo, ceando com uns e com outros, né, aparecendo aos discípulos de Emaús, né, os discípulos que foram para Emaús desacreditando. Mas os homens deixou uma esperança certa no coração deles, ó: da mesma forma como este foi levado aos céus, ele há de voltar. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o reino se concretize, o reino de Deus se concretize aqui, para que assim a nossa dor, as nossas lágrimas, elas de uma vez por todas sejam cessadas. E é essa esperança que nós temos que ter no nosso coração, amém? Vamos pedir com que o Espírito Santo, ele abunde nos nossos corações, abunde neste lugar.
E se preciso for, faça como fez lá em Pentecoste, com um som de um vento veemente, impetuoso, e encha toda a casa. Que seja assim, que seja a vontade de Deus neste lugar. Vamos orar a Deus pedindo com que Ele derrame das suas bênçãos sobre as nossas vidas, amém? Oramos a Deus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, somos gratos a Ti mais uma vez, ó Deus, por poder estar na Tua casa, poder Te louvar, ó Deus, poder dobrar o meu joelho, Senhor, e confessar as minhas debilidades, confessar as minhas fraquezas, Senhor, e reconhecer em Ti a minha eterna necessidade, ó Deus. Reconhecer em Ti, meu Pai, a minha necessidade até mesmo para respirar, para andar, Deus, para viver, Senhor. Então esteja no nosso meio, perdoando os nossos pecados, ó Deus, perdoando as nossas falhas, Senhor, e nos cobrindo com a Tua graça, nos cobrindo com este favor imerecido ao qual o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós, levando sobre si todas as nossas dores e enfermidades, levando todo o sofrimento, ó Deus, levando toda a culpa, ó Deus. Queremos fazer uso aqui nesta noite, ó Deus, deste legado, desta graça, deste favor imerecido ao qual o Senhor Jesus deixou para nós aqui, fazendo-nos acreditar, ó Pai, que um dia Ele voltará, para que assim, Senhor, sejamos eternamente, ó Pai, contigo, para todo sempre, num lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem ranger de dente, ó Pai, mas só alegria, amor, compaixão, alegria de estar com os meus irmãos que partiram, ó Deus. Seja conosco. Mais uma vez nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você mostra. Pai do Senhor, igreja, tudo bem? Confesso que eu fiquei um pouco subido aí durante um bom tempo aí, né? Mas glória ao Senhor, glória a Deus, estamos aqui de novo para cantarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor, nessa vida corrida que a gente tem aqui, mas estamos aí com o nosso coração. Eu percebi quando, na oração do nosso presbítero Sandro, quando eu disse obrigado, ele deu aquela suspirada de verdade, de alegria, ele suspirou de prazer em falar obrigado ao Senhor. E eu creio que você no seu coração também nessa noite tem muitos motivos para dizer isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela chuva que caiu. Apesar de estar inundando todo lado aí, né? A gente está passando várias dificuldades por esse motivo de chuva, né? Mas mesmo assim, obrigado. Estamos aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer ao Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não fico. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. E agora? A força Vamos lá! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela
Mãe que não desiste, você não me esquece. Você você acreditou nisso aqui. Volte pra você. Sou muito e agora a força e o louvor ao Senhor. E o leito das minhas mãos e agora e agora ao Senhor. Glória a Deus! Amém. A honra e a glória e o louvor somente a Deus, ao nosso Senhor Jesus, que se deu, se entregou por nós. Que isso seja sempre uma verdade do nosso coração. Que isso seja sempre inspirado por Deus, essa verdade no nosso coração. Que Ele nos ama, que a sua graça é abundante sobre nós, que Ele tem prazer nos nossos louvores que cantamos aqui nessa noite. Amém? Queria cantar mais uma canção com você nessa noite. Perdão e graça. Cante com toda a fé do seu coração, meu irmão. Com toda a fé do seu coração. Peça ao Senhor, Senhor, que faça chover nessa noite sobre mim, teu perdão, a tua graça, e que isso seja abundante, e que eu possa levar, Senhor, essa mensagem do teu evangelho, por onde eu caminhar, por onde eu for, aos meus amigos, meus familiares. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Mais uma vez, entrar o Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado, ó Senhor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós cantamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover, Senhor, nessa noite, tua graça sobre nós, teu perdão, sua misericórdia. Nos ensine, Senhor, a te engrandecer e te louvar de todo o nosso coração. Uma vez cante ao Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra mim. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje somente a igreja cantando ao Senhor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu. Mais uma vez ao Senhor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, te louvamos nesta noite e fazemos isso, Senhor, de todo o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor. Somos nós aqui, os teus filhos, te engrandecendo e te louvando. Senhor, que a tua graça venha sobre nós, o teu perdão, o teu cuidado, o teu amor, Senhor, que nós possamos sentir profundamente, Senhor. Que isso possa nos tocar profundamente nesta noite. Venha com o teu amor sobre nós e nos ensine, Senhor, a caminhar, Senhor, na santidade, no amor, na bondade ao próximo, no amor ao próximo, no cuidado com a sua casa, Senhor. Te louvamos nesta noite, Senhor. Fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos?
pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelos dias de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É meio clichê falar que essa palavra já fala por si só e que ela não precisa de muita explicação, mas é muito verdade. Momentos difíceis sempre existiram na nossa vida e eu acho que nessa pandemia piorou para muita gente. A gente pensa como que a gente vai pagar tal conta, o que será do dia de amanhã, mas é como a palavra diz, basta a cada dia seu mal. Eu estou lendo essa palavra aqui, mas primeiramente ela é para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sei disso, mas também já presenciei de uma paz inexplicável que só Deus pode me dar. E a única certeza que, uma das poucas certezas, né, de muitas, na verdade, que eu tenho é que Deus ele cuida de mim e certamente ele também cuida de você. Tá bom? Eu gostaria de chamar minha mãe aqui, que eu falei, além do que eu achava que eu ia falar, eu vou passar mal. Para ela orar. Amém, irmãos. Olha para essa menina que está aqui na frente. É uma vitória muito grande, porque realmente ela... Orem pela vida dela, irmãos. Deus tem cuidado de todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor não nos abandona, Deus. Sabemos que a tua boa mão sempre esteve conosco. Mas, Senhor, nos ajuda a crer. Porque a maior dificuldade, às vezes, Senhor, em meio a momentos de lutas e dificuldades, é conseguir ver a tua boa mão. Que os nossos olhos sejam descobertos e que possamos enxergar a tua boa mão em cada pequeno detalhe da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo pode ver bem dentro de mim. Todos juntos ao Senhor. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Adore ao Senhor. Tua paz, Senhor. Teus olhos revelam que eu, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida, Senhor. Leva a minha vida a uma só verdade. E quando me sonda,
nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar teus olhos sobre mim. Me enche da tua paz e os teus olhos sobre mim. Me enche da tua paz e os teus olhos sobre mim. Me enche da tua paz. Aplauda ao Senhor de todo o seu coração, meu irmão. Aleluia. Amém. E eu continuo aqui. Agora, pode sentar, irmãos. Fiquem à vontade. Tome os seus assentos. Sei que às vezes é difícil, né? Eu fico tão preocupado. Às vezes eu canto ali. Falei, caramba, gente. Começou o culto. Cantamos louvores. Veio o devocional. Mais louvor. E a turma está de pé. Eu fico preocupado. Muitas vezes fico preocupado. A gente tenta fazer uma dinâmica bacana, né? Para tirar essa preocupação da gente e deixar vocês bem à vontade, né? Se sentirem cansados, irmão, relaxa, senta aí. Pode adorar sentadinho aí. Tem canções que não tem como adorar sentado, não dá, tem que pular, tem que bater palma. O corpo, parece que o ritmo que a gente coloca aqui, né? O ritmo da música, ela mexe com a nossa estrutura, mexe com a gente. Tanto nas palmas, tem gente que dá uma dançadinha, né? Mas louvado seja o nosso Senhor. Palavra de oferta dessa noite, meu irmão. Está em 2 Coríntios. Eu trouxe aqui meu smartphone Bíblia. Smartphone Bíblia. Está aqui. Amém. Hã? Não ri não, que é sério, cara. Não ri não. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 em diante. Vamos fazer uma leitura aqui, rapidinha. Amém? Tem alguma misericórdia aí? Ninguém, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não sei se colocaram ali, se está a mesma versão aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Vou ler esse versículo 8 novamente. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Tudo isso que nós vivemos aqui, toda essa graça de Deus, tudo que é pregado, tudo que a gente sente aqui na nossa pele, aquilo que a gente vê como transformação de vida através do que nós fazemos aqui neste lugar, da ação de Deus aqui através de nós neste lugar, do Espírito Santo. Tudo isso, tudo que Ele tem nos dado, toda a nossa vida financeira, toda a nossa estrutura familiar, tudo que nós somos como pessoas aqui nessa noite. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, ser suficiente em todas as coisas, viver essa graça de Deus, esse amor de Deus. Isso eu estou falando porque a gente vive aqui neste lugar, né? Apesar de tanta dificuldade que a gente tem, não é verdade? Com pandemia, a gente sente a falta de muitos irmãos. Hoje foi a chuva, esse temporal que caiu bastante água aí, até por dentro da igreja. E, apesar de tudo isso, né, a gente vê a graça de Deus e o agir de Deus em muitos irmãos. Em todos os irmãos, eu creio que cada um que vier aqui. Poder baixar um pouco o meu microfone, está dando
um pouco de microfonia aqui, Patrick? Nosso técnico de som está lá atrás agora, está escondido. Está dando uma reverberaçãozinha ali. Apesar de tudo isso que nós estamos vendo, creio que cada um de nós aqui, se pegar o microfone para dizer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, você vai falar boas coisas. Você tem boas notícias de Deus para os outros irmãos. Nós sempre temos isso. Isso é a igreja, né? Assim se movimenta a igreja neste lugar. Assim se movimenta a igreja na terra. Nós somos curados, né, transformados pelo evangelho da graça, que nos transforma, essa boa nova, e levamos esse evangelho dentro de nós, né, através do Espírito Santo de Deus, a outras pessoas, a outras vidas que têm muita necessidade. Tem pessoas com muita dificuldade de entender tudo isso. Com muita dificuldade, eu falo isso com propriedade. É difícil falar do amor de Deus e falar, meu camarada, rapaz, tem algo melhor do que isso aí, cara. Você está seguindo esse caminho por quê? Tem algo melhor. Falar desse evangelho e fazer com que essa palavra, que não é minha, é do Senhor, penetre nos corações das pessoas e elas falam assim, eu me arrependo. Eu estou arrependido disso. Para mim não dá mais. Estou fora. É difícil. Cria-se uma cegueira. Que misericórdia, difícil. É difícil de entender às vezes, né? Com tanto amor que há em nós. Esse dia eu vi uma leitura de um versículo, mas ele dizia assim, né? No princípio era o verbo. Não foi isso não. No princípio, no início, no princípio era o verbo, não era o verbo, não, digo lá em Gênesis, não é lá em João. Deus criou o céu da terra, isso, e a terra era sem forma e vazia, até fugiu do meu versículo. E na ilustração a pessoa disse assim, na palavra está escrito, e haja luz, certo? A ilustração diz assim, e haja amor. E depois desse haja amor de Deus, que esse foi o haja luz de Deus, todas as coisas foram transformadas. E nós estamos aqui. Como fazemos parte dessa transformação de Deus, estamos aqui. Irmãos, que esse mesmo sentimento que há em muitos irmãos aqui, agora eu falo até para quem está em casa lá, que eu estou de costas para as pessoas que estão em casa, que haja em todos os irmãos, em todos aqueles que estão nos ouvindo aí fora. Sentimento de entrega, desejo de estar aqui e pensar assim, esse lugar é um lugar de transformação de pessoas, capacitação de vida, de dar vida às pessoas. Esse lugar é o lugar onde você está, é a sua igreja, são os seus irmãos, é a casa de Deus, onde nós pregamos esse evangelho de salvação. Não é uma salvação, não estou falando salvação de ir para o céu, a salvação da graça, de viver bem aqui onde nós estamos. Teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós. Essa é a salvação que eu digo. Que haja o reino de Deus em cada coração aqui. Para que em toda a contribuição que nós fizermos, que você tenha o sentimento de que isso vai ser de uma eficiência, né? Eu não sei se essa palavra é correta. Isso vai ser de um valor, tanto físico, que a gente precisa muito, quanto espiritual para as pessoas que estão recebendo e provando, de repente de hoje, uma live de uma boa qualidade. Passamos um dia inteiro aqui, né? Fui correndo para casa, tomei banho e voltei. Para ter o quê? Uma live com um som de boa qualidade. Essa câmera que está aqui provisoriamente, porque a gente não tem uma extensão que traga esse cabo para cá, por isso ela está aqui. Mas que tenha uma boa qualidade de som, de música, e que nós tenhamos alcançado isso. Amém? Então vamos ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Acho que eu falei por muito tempo. Eu falei por bastante tempo aqui. Tome a sua oferta em sua mão. Saiba que a tua oferta ela tem graça de Deus. E essa graça ela vai longe, ela alcança muitas pessoas.
Nós um dia aqui seremos substituídos por uma galerinha aí de adolescentes que estão fazendo aula aí. Ah, tá até sorrindo aqui, ó. Estão fazendo aula para que isso evolua, queremos crescer como pessoas, como membros aqui neste lugar, né? Que isso seja bom para nós aqui, amém? Agora com o nosso pastor João aqui, somando aqui forças com a gente, amém, glória a Deus, amém? Tome sua oferta e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui nos colocamos em Tua presença, Senhor, somos gratos a Ti, Pai, somos gratos a Ti por Tua bondade, por Teu amor, pela Tua revelação, pelo Teu cuidado, pelo caminho que Tu nos ensinaste, Senhor, aquilo, Pai, só nos mostra o perigo da vida. E obrigado por isso, Pai. Obrigado. Que nós possamos, em nós, através do Teu Espírito Santo, ser capazes de levar esse evangelho que transforma pessoas, que capacita pessoas, que nós sejamos cheios dessa graça e falar, Senhor, e nós possamos falar com essa autoridade de salvação e dizer: Tu tens o meu coração, Senhor. Tu és o único caminho. Nós pregaremos esse Teu evangelho. Por onde formos, faremos isso sempre no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Podeis ofertar, meu irmão. Que essa palavra enche o seu coração de verdade. Vamos cantar uma canção, né? É isso mesmo. O teu dó. Aproveite e cante ao Senhor e pode ficar à vontade se quiser sentar. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar. Ver as ações, ver as ações de ti. Mais uma vez, o teu amor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Teu coração será sempre teu. Quero viver te amar e desfrutar o teu amor. Me sentir esse amor Deus nos enche, que enche nosso coração, nós devemos levar pelas nações. Amém? Cante isso com toda a verdade no seu coração. Mais uma vez, meu irmão. O teu amor me fascina. O teu amor me fascina. Enche o meu coração, enche-me de alegria, chegue uma paixão. Quero que venha o teu reino. Quero que venha o teu reino. Quero que venha o teu reino. Ver as nações se prostrando para ti adorar. Meu coração.
coração será sempre teu. Quero viver e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Mais uma vez, agora somente a igreja cantando, meu coração. Coração será sempre teu. Quero viver pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Mais uma vez ao Senhor. Calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor João, por favor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem assentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quero pedir perdão a vocês aqui pelo meu atraso. Realmente a chuva está muito forte, não só aqui em Jardim Primavera, não, lá no nosso país, Jardim Olimpo, também está chovendo bastante. Praticamente todas as ruas do bairro estavam alagadas. Então, não foi fácil ter um Uber que aceitasse trazer a gente aqui, não. Mas, graças a Deus, a gente chegou a tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, até me fez entender e lembrar que eu preciso ser mais grato a Deus, sabe? Porque Deus, Ele age em nossa vida. Deus, Ele faz coisas por nós a cada momento. E nós precisamos ser gratos a Deus, porque, verdadeiramente, irmãos, Ele ama a todos nós. E antes de trazer a palavra nessa noite, claro que sem perder muito tempo, eu quero, irmãos, fazer uso aqui nesse momento da palavra e dizer para essa igreja uma coisa que eu estava meditando ao longo desse domingo, dessa tarde, que é o seguinte, irmãos, eu quero, nesse momento, agradecer a essa igreja, agradecer a cada um de vocês, porque essa igreja, irmãos, tem nos recebido muito bem. Olha, mas é muito bem de verdade mesmo. E a gente se sente em casa aqui, né? Assim como eu me sentia em Vila Maria Helena, de onde a gente veio, a gente tem se sentido em casa aqui também, porque vocês são uma bênção. Vocês são um povo de Deus que é forte, que é unido, mas acima de tudo que é amoroso, que é carinhoso. Tem Jesus Cristo nesse lugar. Irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês por essa maravilhosa recepção, viu? Parece que a gente está aqui há mais tempo, que realmente a gente se sente em casa. E a gente repete a mesma frase desde sempre, viu? Contem conosco. No que vocês precisarem, quiserem conversar com a gente está à disposição. Tanto eu quanto a minha esposa também, vocês podem contar conosco. E dizer também que eu estou muito feliz, irmãos, porque eu vou viver uma experiência nova nessa noite, que é pregar ao mesmo tempo para pessoas à minha frente e às minhas costas. Eu nunca vivi isso, irmãos, é uma experiência nova para mim. Eu estou feliz, né? E eu espero que vocês sejam abençoados nessa noite. E eu espero que vocês sejam abençoados nessa noite, em nome de Jesus. E nós não temos, irmãos, outra oração a fazer aqui, além de que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Não existe outra coisa que a gente possa pedir a Deus nesse momento. Que Deus possa falar a cada coração. Amém? Eu vou te convidar, então, a abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Efésios,
3. Eu digo aos irmãos que a missão nessa noite não é uma missão fácil não, tá? Não é uma coisa simples, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Nessa noite de chuva, de domingo, de muita chuva, eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, aleluia, a partir do versículo 14, eu não falei versículo, né? Que coisa terrível. Efésios 3, versículo 14 em diante. A palavra do Senhor diz assim, amados irmãos: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós continuamos em Tua presença, nós continuamos diante do Senhor aqui, ó Deus. E, Senhor, eu não tenho outra oração, eu não tenho outra coisa para pedir a Ti, além de que o Senhor fale, ó Pai amado, aos nossos corações, de que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para agir e para falar neste lugar, Senhor. Pai amado, eu de mim mesmo, eu na minha humanidade, não tenho nada para oferecer a essa igreja ou às pessoas que nos assistem nessa noite, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande para me usar de acordo com a Tua vontade. E eu te peço, tenha liberdade neste lugar, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, para trabalhar da forma que o Senhor quer trabalhar. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso que eu amo esse texto que nós lemos, e é claro que, como todo cristão, quando eu procuro ler a palavra de Deus, eu procuro trazer aplicações práticas daquela palavra para a nossa vida. Porque a própria Bíblia, irmãos, ela nos orienta que nós precisamos não apenas ler a palavra, mas colocá-la em prática. E Jesus vai dizer que o homem, claro, a mulher também, que lê a palavra e coloca a palavra em prática, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, correu a chuva, combateram contra aquela casa, mas a casa prevaleceu, porque ela era forte, ela tinha um alicerce. Construiu-se a casa sobre a rocha que é a palavra. Então eu entendo, irmãos, que sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos sim trazer e buscar uma aplicação prática daquele ensinamento para a nossa vida. E quando eu leio esse texto, nós podemos tirar tantas coisas, irmãos, do livro de Efésios para a nossa vida. E obrigado, irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós podemos trazer tantos ensinamentos em Efésios para nós, tantos ensinamentos. Mas quando eu leio esse texto, eu confesso aos irmãos que eu fico, de certa forma, tentado, se é que eu posso usar essa palavra, né? Eu fico, de certa forma, tentado a não simplesmente ou não apenas procurar aplicações práticas nesses versículos para a minha vida, mas eu fico tentado, meus irmãos, a meditar nesse texto, nesses versículos, nestas palavras que nós lemos, e a glorificar a Deus em meu coração. E eu quero convidar a igreja nessa noite para essa reflexão juntamente comigo. Não vai ser uma palavra, irmãos, em que nós
Vamos lá, ponto 1, irmãos, vamos aplicar esse ponto aqui na nossa vida. Não. A minha proposta nessa noite aqui é trazer para nós uma reflexão e uma meditação sobre o amor de Deus, ou o amor de Cristo, talvez. Eu quero convidar você, igreja, e você que nos assiste também, a meditar junto comigo neste amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Neste amor que vem de Deus e está derramado nos nossos corações, no meu e no teu nessa noite. Eu confesso, irmãos, que eu fico muito feliz porque desde que eu cheguei, os louvores que foram entoados disseram e falaram sobre o amor, né? O meu coração será sempre teu. Eu quero viver para te amar. Canções, irmãos, que nos fazem meditar e nos fazem pensar no amor de Deus e como nós respondemos a esse amor. Pois bem, nessa noite o meu desejo é meditar no amor de Deus com vocês. É trazer essa reflexão sobre o amor de Deus junto com vocês. E ao final dessa mensagem, quem sabe a gente não consegue aqui glorificar o nome de Deus e exaltar o nome do Senhor por este grande amor que está derramado em nossos corações. É interessante porque Paulo traz essa reflexão, inclusive se você quiser e puder abrir a palavra do Senhor novamente em Efésios 3, especialmente aí a partir do versículo 18, né, nós vamos meditar mais profundamente nesses versículos. Os irmãos podem perceber que Paulo ele vai trazer essa reflexão sobre o amor de Cristo. Ele vai meditar juntamente com os irmãos de Éfeso sobre o amor de Cristo. E é interessante que Paulo vai dizer lá no começo do texto, né, lá no versículo 14, que ele se põe de joelhos. Ele se coloca em oração e ele começa a interceder pelos efésios. E ele não intercede simplesmente para que eles pudessem conhecer e compreender o amor de Deus. Conhecer e compreender. Não apenas por isso. Na verdade, a versão que eu li aqui, ela vai mostrar uma sequência que Paulo vai seguir, chegando a esse conhecimento e compreensão do amor de Deus. Ou seja, é como se nessa noite eu quisesse aqui ter a audácia, a audácia de pregar sobre a conclusão do texto, sem explanar tanto sobre o desenvolvimento do texto. Eu peço perdão aos irmãos por fazer isso, mas não daria tempo, irmãos. Eu não daria tempo de trazer tudo isso aqui em 50 minutos, em menos de uma hora, não tem condições. Talvez o pastor Eli consiga, eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Mas eu quero caminhar com os irmãos, caminhar brevemente, para a gente poder chegar na conclusão. A mensagem vai ser a conclusão, né? E os irmãos podem perceber aí, a partir do versículo 14, que quando Paulo vem falar para os efésios que ele orava por eles nesse sentido, Paulo começa dizendo que ele ora para que eles fossem fortalecidos no poder de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Paulo se coloca, meus irmãos, diante do Senhor para dizer: Senhor, fortaleça os meus irmãos em Cristo na ação do Espírito Santo de Deus. E, irmãos, nós falamos sobre isso aqui nessa manhã, né? Eu não vou perguntar quem assistiu a escola dominical, a live, porque eu tenho certeza que todos assistiram. Então é uma pergunta retórica, né? Não tem por que eu perguntar. Eu tenho certeza, todos os irmãos assistiram. Nós falamos sobre isso aqui nessa manhã, eu vou só recapitular rapidinho, né? Para os irmãos lembrarem, né? Nós falamos nessa manhã que é o Espírito Santo de Deus, aquele que produz a santidade de Deus em nosso coração. Eu não tenho por capacidade própria, irmãos, eu não consigo produzir santidade para a minha vida. Eu não consigo, eu não posso fazer isso. É o Espírito Santo que opera em nós, gerando santidade, nos colocando no caminho da santificação, que é aquele caminho que nós percorremos desde o dia da nossa conversão até o dia ou da nossa morte, ou que Cristo Jesus voltará para buscar a igreja e seremos arrebatados, e glória a Deus por isso, aguardamos por esse dia, Maranata. Enfim, é o Espírito Santo, irmãos, quem produz essa santificação em nosso coração. É o Espírito Santo quem opera em nossos corações para nos dar
esse fortalecimento, para que nós possamos ser fortalecidos em Cristo Jesus. E eu acho isso, irmãos, particularmente maravilhoso. Eu acho uma coisa maravilhosa que eu não tenha capacidade de fortalecer o teu coração, não em mim mesmo. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Isso vem de Deus e Ele nos usa, é claro que está me usando nessa noite para a glória do nome dEle, assim como usa cada um de vocês quando estão edificando outras vidas. Deus é aquele que opera através de nós, mas mediante o Espírito Santo, para fortalecer vidas. E Paulo está dizendo que ele orava pelos Efésios, olha, mediante o Espírito Santo, no íntimo de cada um de vocês, pode acompanhar no versículo 16, vocês sejam fortalecidos em poder. Que o Espírito Santo possa fortalecer o coração de vocês para alguma coisa, para que vocês possam entender alguma coisa. E aí vem o segundo ponto aqui dessa caminhada que Paulo está fazendo. Para que vocês e nós também, devemos ser fortalecidos no Espírito Santo, irmãos, para que, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Veja, ninguém pode receber Cristo Jesus se não for pela atuação do Espírito Santo de Deus. Quem é, meus irmãos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o presbítero Cristo? Não, é outro Cristo, o mais excelente, com todo respeito. Mas é Jesus Cristo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo, ele é aquele que pode te fortalecer para que, pela fé, Cristo possa habitar no seu coração. Fica a pergunta, meus irmãos, você não precisa responder, seria até bom se a gente pudesse franquear a oportunidade, mas não vai dar tempo. Fica a pergunta, é possível alguém receber a Jesus Cristo se não for mediante o Espírito Santo? Não, não é possível. É possível conhecer Jesus experimentalmente se não for pelo Espírito Santo? Não, não é possível. É possível ler a Bíblia? Claro que é. Mas não é possível aplicar a Bíblia na sua vida se não for mediante o Espírito Santo de Deus. E veja como que a Trindade vai se formando. O Espírito, o Filho, do qual nós vamos falar agora, e no fim, o próprio Pai. Paulo está dizendo, olha, o próprio Deus é aquele quem opera na vida da igreja. E Paulo continua, meus irmãos, nessa sequência. Ele fala primeiro sobre nós sermos fortalecidos em poder, segundo, para que Cristo Jesus habite em nosso coração, e ele já habita em nosso coração, você não deve ter essa dúvida, Jesus Cristo habita em seu coração. Num terceiro passo, irmãos, e aí, enfim, nós conseguimos chegar na mensagem dessa noite. Chegamos, enfim, para que num terceiro momento, e aí Paulo vai começar a dizer, olha, versículo 18, para que com todos os santos, vamos começar, em comunhão, aqui como nós estamos, porque todos nós somos santos. Santos porque o Espírito Santo de Deus, ele nos separou do mundo pela atuação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós hoje somos santos, nós somos pertencentes a Deus. Eu não sou mais preso pelo pecado, eu sou livre pela graça. E aquele que é livre pela graça é um santo do Senhor. Nós somos santificados, nós somos santos de Deus. Então, Paulo está dizendo, com todos os santos, eu, você, cada um dos irmãos que está aqui, cada um daqueles irmãos que nos assiste nessa noite, cada um daqueles que já entregaram a sua vida para Jesus Cristo, e aqueles que reconhecem que Jesus é, primeiro, Senhor, e segundo, Salvador de sua vida. Ora, todos os santos, em comunhão, todos nós, irmãos, possamos compreender, aleluia, possamos compreender. E aqui Paulo vai começar a falar sobre este amor de Cristo Jesus. E é sobre este amor que eu quero meditar junto com vocês. Primeiro entendendo que é o Espírito Santo, primeiro entendendo que Jesus Cristo já habita em nosso coração,
mas eu quero meditar sobre esse amor junto com vocês. E Paulo vai dizer, olha, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E meus irmãos, Paulo vai trazer essa expressão, falando sobre o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, dando a ideia, mostrando qual é a grandeza deste amor de Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, olha, o amor de Jesus Cristo é como uma semente de mostarda. Paulo não está dizendo, o amor de Jesus Cristo é como um monte que você consegue enxergar, não. Paulo está dizendo, quando você passa por este processo de ser fortificado pelo Espírito Santo, de Cristo habitar no seu coração, então eu oro para que vocês possam conhecer este amor. Irmãos, conhecer este amor, compreender este amor é importantíssimo para a igreja. A igreja do Senhor, ela precisa ter uma compreensão do amor de Deus que está derramado sobre nossos corações. O amor de Deus, irmãos, é um atributo de Deus que é importantíssimo. Para os irmãos já sabem disso, é claro, só trazendo uma lembrança para nós, porque eu tenho a capacidade de amar os irmãos em Cristo Jesus. Nós amamos uns aos outros, irmãos, primeiro porque Ele nos amou. Nós nos dedicamos uns aos outros, 1 João 3,16, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós nos dedicamos uns aos outros porque primeiro Ele se dedicou a nós. Ora, se nós podemos viver em amor hoje, é porque Deus primeiramente nos ama e nos mostra esse amor. Isso é um ponto. E segundo ponto, irmãos, que é importantíssimo, olha, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos capacidade de amar a Deus por nossa própria conta. Nós respondemos ao amor de Deus. Deus deu o primeiro passo, nós respondemos. Isso, meus irmãos, já é motivo para nós darmos glória ao nome do Senhor, porque Ele deu o primeiro passo em nossa direção. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Deus poderia, meus irmãos, perfeitamente deixar a humanidade caída em pecado, poderia, mas se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus. É isso que faz de Deus um ser tão extraordinário, tão diferente. Claro, não é só isso, são tantas coisas, tantos atributos, mas o atributo de Deus, que é o amor de Deus, irmãos, é aquele que é a causa motor da igreja. É o amor de Deus que faz a igreja avançar, é o amor de Deus que faz a igreja perseverar, é o amor de Deus que faz com que vidas conheçam a Cristo. Porque o próprio Jesus falou. Eu posso resumir toda a lei, Jesus Cristo disse, claro, não eu. Eu posso resumir toda a lei nesses dois mandamentos: amar em primeiro lugar o reino de Deus, a Deus sobre todas as coisas, irmãos, confusão de texto. E em segundo lugar, vocês devem amar ao próximo como a ti mesmo. Cristo é aquele que nos ensina que o amor, que nós precisamos ter primeiro verticalmente a Deus, segundo horizontalmente a igreja, este amor é imprescindível para nós. E ele vem de Deus. Os irmãos entendem a importância de compreender este amor, de entender o amor de Deus, para que o amor de Deus faça sentido na sua vida e você possa ter o amor de Deus como um ponto de partida para a tua vida cristã. E aí você pode estar pensando, mas pastor João, poxa, o senhor já tem alguns anos de igreja, né? Você já conhece isso aí, pastor João? Por que você vai precisar lembrar desse fundamento, dessa base, dessa coisa tão básica que é o amor de Deus? Porque, irmãos, quando eu olho para o amor de Deus, e eu me lembro das palavras de Cristo lá no Apocalipse, dizendo para a igreja que a igreja precisava voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, eu entendo que esta palavra é muito necessária na minha vida. Muito necessária. Porque a tendência, irmãos, da igreja, isso qualquer igreja, não estou generalizando aqui, ou dizendo que
é específico de Jardim Primavera, de forma alguma. Mas qualquer igreja, qualquer pessoa que trabalhe muito na igreja, tende a fazer as coisas de forma automática. E quando você faz de forma automática, irmãos, você acaba esquecendo daquilo que Jesus fez na tua vida. Por isso que nós precisamos, sempre que possível, voltar para este amor. Por isso que nós precisamos, sempre que possível, irmãos, olhar mais uma vez para a cruz e lembrar: eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui pelo que ele fez. Eu estou aqui pela atuação e pela ação dele. E com isso nós podemos voltar sempre ao primeiro amor. Isso é muito importante para nós, irmãos. Eu quero trazer aqui 3 pequenas reflexões sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. Eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo. Lá em Efésios 2, versículo 4, se já estava aberto, é só voltar 1 ou 2 folhas aí na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 4. A palavra diz: Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, deu-nos vida juntamente com Cristo. A primeira coisa, irmãos, que eu quero meditar junto com vocês aqui, é que o amor de Deus, ele é rico em misericórdia. Nós acabamos de ler. Deus é rico em misericórdia. Deus tem misericórdia, eu poderia usar uma expressão aqui, para dar e vender. Ainda bem que ele só dá, né? Graças a Deus. Mas Deus tem misericórdia, ele é rico em misericórdia sobre toda a igreja. E por causa do seu grande amor com quem nos amou, porque nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Todos nós estávamos mortos. Estou batendo na mesma tecla, estou trazendo de novo para a cruz. Todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. O pecado, irmãos, em que nós vivíamos há anos, meses, décadas atrás, não sei quanto tempo você já conhece a Cristo, mas o pecado em que nós vivíamos, ele não apenas nos separava de Cristo, ele nos matou. Nós estávamos mortos. Inclusive, eu não sei ainda, não conheço os rostinhos de cada um da igreja. Se alguém nos visita nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você, e eu gostaria de ter uma palavra talvez mais macia para você, mas infelizmente eu não tenho. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive em pecado vai um dia ganhar um salário. E qual é o salário, irmãos? Infelizmente é a morte. E eu queria dizer para você, por isso que eu falei que eu queria ser macio. Eu queria falar para você que essa morte é só ir para a cova. Mas infelizmente não é. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo que o pecado vai te gerar morte eterna. E morte eterna, meus irmãos, significa separação de Deus e Cristo Jesus por toda a eternidade. Morte eterna significa dizer que depois que Jesus arrebatar a sua igreja, meus irmãos, eu não vou entrar aqui em méritos de Apocalipse, mas vai chegar um momento em que não haverá mais solução, não haverá mais saída, porque a morte é eterna. O salário do pecado é a morte eterna, é condenação eterna. Mas eu tenho uma boa notícia para você que nessa noite está aqui, se você não conhece a Cristo, e se porventura você nos assiste e não conhece a Cristo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo e Deus em Jesus Cristo nos amou, estando mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida. Então, se antes, irmãos, nós tínhamos uma condenação eterna, o que Deus fez em cada um de nós, os irmãos estão carecas de saber, foi nos dar vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. A boa notícia é que Deus não disponibilizou essa vida apenas para um punhado de pessoas que está aqui, não.
essa vida de Deus, irmãos, e essa misericórdia de Deus, ela está disponível para todo ser humano na face da terra que deseje conhecer e ter uma experiência com Cristo Jesus. É isso que nós acreditamos, é nisso que nós pregamos. Pastor João, afinal de contas, o que é misericórdia? Irmãos, eu ouvi uma definição de um presbítero lá de Vila Maria Helena, presbítero João do Prado. Ele definiu isso, eu não sei se ele leu em algum lugar, agora eu não me lembro, mas eu achei essa definição fantástica. Ele disse o seguinte, olha, graça e misericórdia são coisas que falam do mesmo tema, mas são coisas diferentes. Graça é uma coisa, misericórdia é outra coisa. Graça é aquilo que Deus poderia nos dar, mas Ele não dá. E misericórdia? Perdão, foi o contrário. Misericórdia é quando Deus ele poderia nos fazer uma coisa, Ele poderia nos dar alguma coisa, mas Ele escolhe não fazer. Ele se abstém de fazer aquilo, Ele escolhe outro caminho. Graça é quando Deus faz o contrário. Graça é quando nós merecemos receber algo, mas Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia, meus irmãos, é aquilo que Deus ele faz para nos preservar do mal que nós merecemos. Nós merecemos aquilo, mas Deus ele escolhe não agir daquela forma. E Deus ele é rico em misericórdia para com toda a humanidade. O que eu quero dizer é, o perdão de Deus para o nosso mal está disponível para toda a humanidade. E, meus irmãos, isso é amor. Porque Deus ama tanto a mim, quanto ama qualquer pessoa. E quando eu digo que Deus ama a mim, eu digo que eu sou o principal dos pecadores. Eu estou numa disputa interna com Paulo, porque Paulo vai dizer que ele é o maior dos pecadores, mas eu tenho certeza que sou eu. Então, se Deus ama a mim, que sou o maior dos pecadores, irmãos, Ele ama também aquele que está passando na rua ali, naquele momento. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Eu preciso trazer essa reflexão para a igreja. Porque se Deus quer salvar a todos, irmãos, se Deus ama a todos, e nós somos seguidores de Cristo, nós estamos desenvolvendo em nós o caráter de Cristo, nós precisamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Nós precisamos também amar a todos. Nós precisamos também ser ricos em misericórdia. É claro que isso não acontece nessa igreja, né? E não acontece na vida de ninguém que nos assiste. Mas existem pessoas, irmãos, pasmem, existem pessoas que querem determinar quais são aqueles que podem ser salvos e quais são aqueles que não podem ser salvos, né? Existem pessoas que querem dizer, olha, esse aqui não tem jeito não. Eu lembro no meu trabalho que não eram muitos cristãos, eu era um dos poucos, e um amigo do meu trabalho um dia disse para mim, né, olha João, você desiste desse aí porque esse aí, meu irmão, não tem salvação. Esse aí deu ruim, não tem jeito para ele. Meus irmãos, se houve jeito para mim, existe jeito para qualquer um. Com todo respeito a você, querido, porque eu não te conheço, conheço a minha esposa. Se teve jeito para você, meu amado, tem jeito para qualquer um. Jesus Cristo é poderoso para salvar e Ele é rico em misericórdia. Ele deseja salvar, irmãos. Então nós precisamos absorver este caráter de Cristo. E quando nós olharmos pelas ruas e andarmos pelas ruas, pensarmos, Senhor, tem misericórdia deste. E Senhor, me conduz até este para que esta pessoa possa ouvir o Evangelho. Eu me lembro muito bem em um aniversário que eu fiz, que a irmã Valéria foi orar por mim, e ela fez uma oração muito interessante, que eu nunca vou esquecer, irmãos. Oh, coisa maravilhosa que é a igreja do Senhor, né? Nunca vou esquecer. A irmã Valéria, ela orou por mim e ela falou o seguinte naquela oração: Senhor, que o Senhor possa gerar na vida do teu filho o amor pelas almas. Nós precisamos disso, irmãos. Cristo Jesus, quando andava por este mundo, ele amava as pessoas. Ele desejava que todos fossem salvos. E a igreja do Senhor, ela não tem outra missão senão proclamar o evangelho a toda criatura.
Nós precisamos, irmãos, ter este mesmo amor, ser ricos em misericórdia, da mesma forma que o nosso Deus é rico em misericórdia. Termos compaixão das almas e assim nos direcionarmos às almas. Eu quero te convidar a glorificar a Deus nessa noite, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Não apenas por isso, eu entendo, meus irmãos, que o amor de Deus por nós é um amor que é doador. Eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, versículo 9. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. É claro, meus irmãos, que Paulo não está dizendo aqui sobre questões financeiras. Na verdade, ao longo do contexto do capítulo 8, ele fala sobre a vida financeira. Mas, nesse momento, ele está dizendo, olha, Cristo era rico e ele abriu mão de tudo, se fez pobre por vocês que eram pobres. E então, uma vez que vocês recebem a esse Cristo, vocês podem se tornar ricos. Não ricos de dinheiro, meus irmãos, claro que não. Mas ricos da graça de Deus, como o nosso irmão André já falou aqui nessa noite. Ricos da presença de Deus. Ricos para levar Jesus Cristo a toda criatura. Ricos para experimentar mais de Deus a cada manhã. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã Deus tem experiências novas para nós. Então, meus irmãos, nós aprendemos com o amor de Deus que Deus tem um amor que doa. E que doa a si mesmo. Porque foi o próprio Jesus quem desceu para se fazer homem. Que abriu mão de sua glória, que abriu mão de quem ele era, que abriu mão de sua majestade, para andar neste lugar como ser humano, e para nos ensinar, meus irmãos, o caminho até o céu, o caminho até o Pai. Veja, Deus nos ama tanto, que entregou a si mesmo por cada um de nós, e eu sei que os irmãos já estão cansados de saber disso, mas eu quero relembrar com os irmãos o efeito da cruz de Cristo. Eu preciso trazer para a igreja essa reflexão do que a cruz de Cristo trouxe para nós. Nós precisamos, irmãos, a cada dia e sempre que for possível, lembrar que Jesus Cristo se entregou em uma cruz por nós, por amor. Isso é saudável para nós. Isso nos conduz de volta a Deus. Então, se Deus, meus irmãos, é aquele que se doa por cada um de nós em amor, e eu glorifico a Ele porque Ele se doou por mim, e Ele continua se doando por mim, porque eu não mereço aquilo que Ele faz, então Ele se doa por mim. Se Deus é este que se doa por cada um de nós, irmãos, e se nós precisamos ter o caráter de Cristo, eu entendo que nós também precisamos nos doar uns pelos outros. Nós também precisamos nos entregar uns aos outros. Nós também precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que todos sejam edificados. É exatamente isso que João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 16. Eu acho tão maravilhoso. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Ele se entregou por nós, ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E isso, meus irmãos, acaba com qualquer limite. Acaba com qualquer formalidade. Esse texto, ele nos deixa verdadeiramente numa saia justa. Eu não posso amar as pessoas apenas com palavras. Eu não posso, irmão, dizer, irmã Lucimar, eu te amo. Tá bom, que bonito, que legal. Mas não é só isso, meus irmãos. Eu preciso me entregar por ela. Eu preciso me entregar por cada um de vocês. Eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance para que a igreja seja edificada.
Ah, mas claro, né? O senhor é pastor. O senhor tem que fazer isso. Não, meus irmãos. Todos nós, sem exceção, precisamos nos entregar uns pelos outros. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, e eu vou abrir esse momento para honrar esses irmãos que têm trabalhado essa semana por este som, para que este som pudesse ser organizado, para que essa live pudesse acontecer hoje de manhã e também ser transmitida aqui nessa noite, irmãos. Isso dá trabalho, rapaz. Isso dá trabalho demais da conta. E eu confesso aos irmãos que é um nível técnico que eu não tenho. Se alguém dissesse, pastor João, passa a tarde aí, arruma esse negócio, eu ia falar, irmão, eu posso até passar, mas não vai dar nada. E é exatamente isso, irmãos. Sabe, eu não trago essa palavra nessa noite para que a igreja se sinta pesada. Não. Para que a igreja pense, nossa, eu não estou fazendo nada. Não, de forma alguma. Essa palavra que eu trago para vocês, irmãos, é para que vocês continuem fazendo, para que vocês continuem se entregando, para que vocês continuem se doando pela igreja e pelo reino do Senhor. Não somente pela igreja, pelo reino do Senhor, né? Para que amanhã, quando você for trabalhar, quando você sair da sua casa, você possa se lembrar que existem pessoas ali que precisam de Cristo. Isso é nos entregarmos pelos outros, isso é nos doarmos pelos outros. Eu tenho certeza, irmãos, que esta igreja tem vivido esta realidade. Eu glorifico a Deus, porque esta igreja já entendeu essa verdade. Mas se porventura algum dos irmãos ainda não entendeu isso, ou se porventura alguém nos assiste e ainda não entendeu essa realidade, eu te conclamo, absorva para a tua vida este mesmo ensinamento de Cristo Jesus e se entregue, se doe. Mas pastor João, me doar até que ponto? Qual é o parâmetro para que eu possa saber o quanto que eu vou me entregar para o reino do Senhor? Como que eu posso saber, pastor João, até onde eu devo me entregar a Deus? Qual é o limite superior dessa entrega? Até quanto essa entrega vai? Irmãos, eu só tenho uma resposta para te dar. E a resposta que eu tenho para te dar é a cruz de Cristo. Eu preciso me entregar por vocês, da mesma forma que Jesus se entregou por mim. Ele é o referencial, ele é o modelo. Nós precisamos fazer isso da mesma forma, meus irmãos, que ele fez isso por nós. Aleluia. Quando eu tenho esse referencial, aí fica difícil olhar para mim mesmo e dizer, eu estou fazendo o suficiente. Eu sempre posso fazer mais. Eu sempre posso fazer mais. E eu clamo a Deus, meus irmãos, para que eu sempre possa fazer mais. E para que você também, igreja do Senhor, sempre faça mais, em nome de Jesus, né? É claro, nós temos a nossa vida, nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas coisas. O grande segredo, eu acho, é nós aprendermos a colocar Jesus em tudo que nós fazemos. E dessa forma, o nome do Senhor vai ser glorificado. O amor de Deus é um amor que é doador. E para chegar ao terceiro ponto dessa mensagem, a gente começar a caminhar para a conclusão, lá em 1 João, meus irmãos, capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Eu acho que esse é um dos meus conceitos preferidos em relação a temas teológicos. Esse é um dos conceitos que eu mais gosto. 1 João 3, versículo 1 diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Apenas até aqui. É difícil a gente não ler tudo, né? Não continuar meditando em tudo. Agora somos filhos de Deus. E eu acho que no século 21, quando eu ouvia, né, essa expressão, nós somos filhos de Deus. Eu confesso para os irmãos, queridos, que eu ouvia essa expressão e eu ficava pensando assim, Deus é pai, né? Todo mundo por aí fala que Deus é pai. Se Deus é pai, eu sou o quê, irmãos? Filho.
Ué, uma coisa é consequência da outra, né? Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi o que significa ser filho de Deus de verdade. E eu entendi o que eu era antes de ser filho, e eu acho que isso é muito pior. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. E eu acho essa palavra um pouquinho pesada, irmãos. Inimigos de Deus. Queridos, eu não tenho nenhum inimigo. Não tenho, graças a Deus. Nos tempos bíblicos, quando esse texto foi escrito, lá no primeiro século da era cristã, quando você pensava em uma nação que era inimiga de outra nação, a gente não está falando aqui, meus irmãos, de uma rivalidade no futebol Brasil e Argentina. Não é esse nível de inimizade. Não é isso, não. A gente está falando aqui, nesse tempo, irmãos, de pessoas que procuravam matar umas às outras. Pessoas que procuravam tirar a vida uma das outras. O inimigo nesse tempo aqui não era alguém com quem não vou falar com ele. Até porque crente que é crente não tem inimigo, né, irmãos? Mas nesse tempo aqui o negócio era mais profundo. Hoje em dia alguém no mundo pode falar, eu tenho um inimigo, eu não falo com ele, enfim. Aqui, meus irmãos, a gente está falando sobre um buscar a morte do outro. E aí, quando eu vejo na Bíblia a expressão de que eu era, graças a Deus, no passado, eu era inimigo de Deus, eu entendo, meus irmãos, que a única coisa que impedia o próprio Deus de retirar a minha vida era a graça dele que estava disponível a toda a humanidade, graça preveniente, aquela pela qual, graças a Deus, eu um dia tive acesso e respondi a essa graça e conheci o Senhor. E aí, meus irmãos, esse processo aconteceu com todos nós que já servimos a Deus. Então, se nós éramos inimigos, olha o tamanho da mudança, né? Nós não somos agora conhecidos. Não. Deus, irmãos, não nos tirou do status de inimigos para nos colocar no status de amigo do Facebook. Não. Deus nos tirou do status de inimigos para nos transformar, meus irmãos, em filhos. Filhos do próprio Deus. E eu te pergunto, meu amado irmão, o que existe em mim? Ou o que existia naquela época, quando eu tinha 14 anos de idade? Quando o Senhor Jesus me chamou para perto, eu respondi a esse amor, e ele falou, ô rapazinho, você era meu inimigo, mas a partir de agora você é meu filho. O que havia, meus irmãos, de bom em mim, o que havia de bom, com todo o respeito do mundo, o que havia de bom em você? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é absolutamente nada. Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele nos tirou daquele lamaçal de pecado. Nós que éramos inimigos de Deus, porque nós ofendíamos a Deus o tempo todo. A nossa vida era uma vida de ofensa a Deus. E este Deus, meus irmãos, podendo nos castigar, Ele resolve então nos perdoar. E não só nos perdoar, Ele faz de nós filhos. E hoje, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu sou filho de Deus. Não sou mais inimigo. E nem sou amigo. Eu sou filho de Deus. E você também é filho e filha de Deus. E por nós sermos todos filhos, irmãos, aí ficou mais fácil para a gente, né? Se nós somos todos filhos, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que eu não abro mão de chamar os meus irmãos em Cristo de irmão em Cristo Jesus. Eu gosto. Porque quando eu chamo alguém de irmão, eu estou dizendo para essa pessoa, olha, agora você é filho. E eu também sou filho do mesmo Pai. Nós vivemos por esse ministério da filiação, da adoção de filhos, e nós todos somos irmãos em Cristo. E olha o tamanho da honra, meus irmãos. Por meio da cruz,
Nós somos irmãos por adoção, é verdade, do unigênito de Deus. Queridos, que grande graça, que grande amor de Deus que está derramado em nossos corações, que nós podemos experimentar, que nós podemos viver, que nós podemos adorar ao Senhor por este grande amor. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 35, caminhando já para o final dessa mensagem, Romanos 8, versículo 35, quem pode nos separar deste amor de Cristo? Será a tribulação, meus irmãos? Os problemas que o coronavírus está trazendo para a sociedade? Será que essas tribulações podem nos separar deste amor de Cristo? Será a angústia que nós estamos sofrendo por este motivo ou por qualquer outro motivo? Será que esta angústia pode fazer com que Deus não nos ame mais? Não. Será a perseguição, se as pessoas passarem a nos perseguir e quiserem tirar a nossa vida, será que Deus vai deixar de nos amar porque nós somos perseguidos? Não, isso não vai acontecer. Será que se nós passarmos fome, será que se nós não tivermos roupa para nos vestirmos, será que se nós passarmos por algum perigo ou por alguma espada, ou trazendo para os dias de hoje, por alguma arma de fogo, será que alguma dessas coisas, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus? Deus pode se distanciar de nós por algum desses motivos? Eu digo para vocês, igreja do Senhor, não. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí Paulo vai continuar dizendo no versículo 37, é bom a gente entender esse contexto. É bom a gente ter isso em mente quando a gente lê o versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! É este amor, irmãos, que faz de nós mais que vencedores. As pessoas confundem e pensam que nós não vamos passar tribulações, não vamos passar perigo, não vamos sentir fome. Mas não, irmãos. O que a palavra do Senhor nos diz é que, por meio deste amor que está derramado em nossos corações, nós somos mais que vencedores. Que venham todos os problemas, que venham todas as adversidades, que venha a fome, que venha o perigo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada vai nos separar deste amor. Nada vai nos afastar deste amor. Este amor jamais terá fim e nós poderemos contar com este amor para todo sempre, é claro. Existe algo que nos separa do amor de Deus, são as iniquidades, é o pecado faz separação entre o homem e Deus, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas uma vez, irmãos, que nós andamos olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para o amor de Deus, nada vai nos separar deste amor. A grande dica, o grande caminho é este: viva, meu irmão, olhando para a cruz. Eu vou convidar o Ministério de Louvor aqui na frente, a gente vai estar louvando ao Senhor. Eu não sei, André, se é aquela mesma ou se é alguma outra. Fica à vontade. Se quiser alterar, fica à vontade. Irmãos, Paulo vai terminar aqui esse texto no versículo 20 e no versículo 21, dizendo o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E eu vou convidar a igreja do Senhor, se você puder, aqueles que puderem, se colocar de pé, e nós vamos exaltar e glorificar ao Senhor nessa noite, por este grande amor. Eu quero te convidar, igreja, a ter este amor em mente, enquanto nós louvamos ao Senhor. Pense nesse amor, medite neste amor, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Não conta comigo não, gente. É você mesmo. Amém. Vamos cantar o seu irmão. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Estou triste, minha fé
está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor até o fim. O que tem? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Até o Senhor. Jesus, Tenho a ti esperança. Viver teu alegria até o fim. declarar mais forte o Senhor agora. O que tenho? O que tenho a não ser A tua presença, o teu amor em nós, Senhor. tanto amor em teu olhar. Esse mundo Vai passar. vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Estou minha fé está em ti, Oh, Senhor. tua mão sustenta o céu e sustenta teu amor virá até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Aleluia. Senhor, para onde, Senhor, nós poderíamos ir? Para onde, Senhor, nós poderíamos olhar, Deus? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Tu és o Cristo, só Tu és o Filho do Deus vivo. Nós temos somente ao Senhor, Deus. Nós temos somente ao Teu amor. E nós Te exaltamos por este amor que não apenas foi
derramado sobre cada coração, mas esse amor que continua sendo derramado sobre cada coração, e nós te exaltamos por isso, Senhor. Pai amado, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que ao longo desta semana nós possamos, Pai amado, continuar meditando neste amor, continuar olhando para este amor, continuar com os nossos olhos fixos em Ti, na Tua cruz, Senhor amado, e lembrando, Senhor, que essa cruz foi aquela que nos salvou, fez de nós Teus filhos, e hoje nós temos livre acesso a Ti, ó Pai. Senhor, tenha liberdade para agir em nosso meio, que nessa semana nós possamos provar o Teu amor, e que nessa semana nós possamos também demonstrar o Teu amor àqueles que precisam de Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou convidar o presbítero Cristo aqui à frente, por favor, para fazer uma oração. Vamos lá. Para fazer uma oração pela irmã Ilza, que é tia da Fábula, da nossa irmã Fábula. A Ilza está internada com Covid. Então o presbítero Cristo vai estar orando nessa noite. A igreja vai estar concordando em oração pela cura dessa senhora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oramos a nosso Deus, querido e amado Deus. Nesse momento, ó Deus, muito especial, ó Deus, que estamos, ó Deus, tomando posse agora, ó Pai. Ó Deus, chegamos no trono da Tua graça, chegando diante de Ti, ó Deus, para Te pedir, ó Deus, pela Tua filha, ó Deus. Agora passo por esse momento tão difícil, ó Pai. Esse momento de enfermidade de que nos assola, ó Deus. E lá está a nossa irmã, ó Pai. Colocamos nas Tuas mãos, nós cremos, ó Deus, no milagre, no impossível, nós cremos, ó Deus, que Tu nos ouve nesse momento, aonde Tua igreja agora expõe diante de Ti, ó Deus, esse pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus, que haja um milagre, que seja para a glória, para a honra do Teu nome, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço desde já, eu faço essa oração em nome de Jesus, amém, Jesus. Irmãos, não sei se a gente tem algum anúncio além do culto de quarta-feira. Quarta-feira teremos, o nosso culto será transmitido, tá bom, irmãos? Então, voou. Um pouquinho eu pego. Então, os irmãos podem acompanhar de suas casas. Nós convidamos com todo carinho a toda a igreja para estar adorando ao Senhor conosco na quarta-feira através do Facebook. Assista, irmãos, para que Deus possa falar ao teu coração. Se mantenha em contato com o Salvador, em nome de Jesus. Temos algum outro anúncio, irmãos? Não, somente esse. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Queridos, meu desejo mais sincero nessa noite é que os irmãos tenham uma semana abençoada. Que os irmãos possam continuar meditando na palavra de Deus, tendo uma vida de oração e assim abençoando também aqueles que estiverem ao seu redor. Mais uma vez eu afirmo, irmãos, pastor Eli está de férias, eu já estou com saudade dele. Imagina os irmãos que têm muito mais convivência que eu por enquanto, né? Eu já estou com saudade dele. Mas, irmãos, contem comigo, tá bom? Precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Enfim, conta com a gente aí em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar esse culto e vamos empreitar a bênção em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque nós podemos estar aqui em Tua casa, Senhor. Esse lugar é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Obrigado pelos irmãos que conseguiram chegar aqui nessa noite de tanto problema, tanto caos, Senhor, tanta chuva. Obrigado pelos irmãos que conseguiram chegar. Aqueles, Senhor, que não conseguiram chegar, Deus, que eles sejam guardados em segurança em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor possa livrar de todo mal, todo perigo, Senhor, nessa noite. Ó Deus, e que nós possamos ainda, ó Pai, ouvir a Tua voz e termos experiências contigo ao longo dessa noite. Pai, eu te peço, leva-nos também em segurança para nossos lares e que nós possamos continuar, ó Deus, tendo experiências com este grande amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia. Vão em paz, irmãos, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.